Olá, pessoal. Eu me chamo Rafael e na aula de hoje a gente vai dar início ao estudo das listas, tá? O que são listas? Pessoal, listas são estruturas de dados que podem armazenar vários valores em uma única variável. Então, até aqui, você viu que a variável ela armazenava apenas um tipo de valor, tá? E apenas um valor também. As listas, ela dá um avanço nisso. Variáveis, né? A gente cria uma única variável e essa única variável ela pode armazenar vários valores e é o que a gente chama de listas, tá? Inclusive, esses vários valores que uma variável pode armazenar podem ser de diferentes tipos, tá? Uma coisa importante para você anotar é que as listas elas são mutáveis, o que significa que podemos alterar os seus valores após a criação. Então, por exemplo, aqui, tá? É assim que a gente cria uma lista no Python. A gente coloca o nome da nossa variável, coloca o nosso igual aqui, abre colchetes e digita os nomes dos nossos valores. E quando eu digito o nome de um valor, eu coloco uma vírgula, digito o próximo valor, coloco uma vírgula e assim por diante, tá? E outra coisa, os valores podem ser diferentes, tá? Se você olhar aqui, a gente tem três strings, mas eu poderia ter uma string, poderia ter aqui um valor inteiro e um valor float aqui. Nada impede, tá? E essa lista é mutável, logo eu posso chegar depois no meu programa e mudar os valores que estão contidos aqui dentro, certo? Uma coisa muito importante para você anotar também é que cada valor na lista ela possui uma posição denominada de index, tá certo? Então, olhe bem aqui, lista compras que a gente criou, tá? Banana, maçã e pão. Banana, no caso, ela tem uma posição na nossa lista, tá? Chamado de index, que é a posição zero. Olha bem aqui. Se a gente pegar a nossa lista compras, o índice zero, tá? A posição zero, o valor que está na posição zero é banana. Como você pode ver aqui, o valor que está na posição zero é banana. O valor que está no index 1, ou seja, na posição 1, é o valor maçã. E o valor que está na posição 2 é o valor pão. Então, pessoal, sobre listas, né? Listas é uma variável que pode assumir vários valores, tá? E esses valores, ele possui posição, no caso, possui index, que vai de zero até, né, do zero até o último elemento ali que está incluso na lista, tá? E esses index, é muito importante você entender o conceito, porque eles são, assim, essenciais se a gente quiser manipular essa lista, como alterar valores e entre outros, tá? Então, isso aqui, tá? Foi um exemplo que eu coloquei de uma variável que possa ser uma lista, tá? Digamos que você queira anotar uma lista de compras que você fez. Então, você cria uma variável, lista de compras, e essa variável, que vai ser do tipo lista, ela vai poder ali assumir vários e vários valores. Vamos com a nossa ideia, para a gente ver melhor como a lista ela opera. Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui, né? Já estou com a nossa ideia aberta. Vamos criar naquela nossa lista de compras. Eu vou colocar aqui, a gente define, coloca o nome da variável, normal, a gente abre colchetes e fecha também e adiciona os valores, tá? No caso, a gente tinha lá, era banana, né? Vou dar uma pescada ali, banana, vírgula, a gente coloca maçã, vírgula e pão. E pão, tá? Esses eram os valores da nossa lista. E vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui algumas operações básicas com a nossa lista, tá? Se a gente quiser fazer um print apenas do primeiro valor da nossa lista, que é o print banana. Printar apenas o valor banana. Como é que a gente faz? Bom, se você lembrar de index, a posição dos nossos valores, banana está na posição zero e maçã está na posição 1 e pão está na posição 3. A gente pode simplesmente fazer assim, galera. Lista, compras, a gente abre o colchetes e coloca a respectiva posição. Se a gente colocar posição zero, eu estou chamando a nossa lista compras e acessando a posição zero da nossa lista. Quem é a posição zero? É banana. Se a gente der o print aqui, dá o print aqui, tá? Para vocês verem. Olha só, banana, tá?
Não sei, esse aqui, pronto, banana. Fazer o mesmo com os outros valores. Se eu quiser acessar maçã, eu chego em lista compras, acesso o índice 1, que é a posição onde está a maçã. Vou voltar aqui. Eu dou um outro print também de lista compras. E vou acessar pão, que é a nossa última posição, que é a posição 2. Se eu der o print, eu vou ter banana, maçã e pão. Tá certo? Outra coisa também que eu posso fazer é chegar aqui e fazer o print da nossa lista toda, tá? Print lista compras. Eu vou comentar isso aqui, tá? Print lista compras. Eu vou printar, só que aqui vai ser no formato da lista, tá? Eu estou printando o que está em lista compras, que é justamente isso aqui, tá certo? Vamos dizer, pessoal, que a gente queira modificar elementos dessa lista, tá? Vamos lá. Vamos dizer que a gente não quer mais banana. A gente quer colocar outro valor aqui dentro. É possível? Completamente possível. Como eu falei, basta a gente ter acesso ao index. Banana está em qual posição? Se você olhar, a posição dela está no zero, né? Porque é 0, 1, 2. Basta a gente acessar a lista compras, a posição 0, e fazer um igual aqui e colocar um novo valor. Eu vou colocar, sei lá, carne. Se eu fizer o print de lista compras novamente, eu vou ter aqui carne, maçã e pão, né? Eu posso dar continuidade na nossa lista aqui, lista compras, e alterar o nosso último valor, que é o pão, que está na segunda posição, e colocar aqui, sei lá, biscoito. Se fizer o print novamente da lista compras, tá? Você vai ver, referente a esse primeiro print, a gente tem carne, maçã e pão, e a gente alterou depois o pão para biscoito, fizemos o print novamente e ficou carne, maçã e biscoito, tá? Como você pode ver aqui. Então, se você quiser modificar elementos da lista, basta você digitar o nome da variável da lista e a posição do elemento que você quer alterar, coloca em igual e a gente coloca o valor que a gente quer alterar. Como eu falei, pessoal, a gente só tem aqui, né, valores que são meio que strings, né? Mas a gente pode alterar isso também. Posso colocar que o valor 1 vai ser 3,75, por exemplo. E fazer o print da nossa lista compras. Tá certo? Olha só o que eu vou ter. Eu acessei o valor 1, logo eu acessei o valor em maçã e coloquei 3,75. Você vê, eu tenho o valor inteiro aqui e tenho valores digitados, tá? Nada me impede que isso aconteça. Agora, pessoal, a gente vai aprender a adicionar elementos na lista, tá? Uma forma da gente fazer isso é fazendo com o append. Então, uma forma, pessoal, da gente fazer isso é com o comando append, tá certo? Vamos dar isso aqui. Basta a gente fazer o seguinte. A gente vai chegar aqui, a nossa lista de compras, ponto, append, e colocar o valor que eu quero. Eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, o meu nome, Rafael, né? Se eu der o print aqui em lista compras, né, eu vou comentar essas coisas aqui, tá certo? A nossa lista compras agora é essa, tá? Vou dar o print nela aí. Olha só. Banana, maçã, pão e Rafael, que é que eu adicionei por causa desse método append. Então, o método append, pessoal, ele vai adicionar elementos na, na última posição da lista, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, se antes eu criei essa lista aqui com banana, maçã e pão, ela vai chegar no último aqui, quando eu colocar o append, e vai adicionar mais um elemento, que esse vai se tornar o nosso último elemento da lista, tá? Já o insert, ele funciona de maneira diferente, pessoal. Eu consigo adicionar valores na lista de forma dinâmica. Então, eu vou colocar lista.compras.insert. Se você olhar aqui,
eu vou colocar no index que eu quero, na posição que eu quero, e eu vou colocar o valor. Por exemplo, se eu quero colocar aqui no index 1, que vai ser em maçã, eu posso colocar dinamicamente na posição 1 e colocar aqui um valor, sei lá, César. Se eu der o print de lista compras, eu vou comentar isso aqui, tá? Opa, calma, lista compras, e eu vou comentar isso aqui. Vamos lá, né? Vamos ver o que a gente vai ter. Olha só o que aconteceu. Quando eu coloquei lista compras.insert, como eu falei para vocês, eu estou adicionando valores de forma dinâmica. Estou adicionando elementos de forma dinâmica. Ou seja, eu escolho aqui, aqui, tá? Na esquerda aqui, eu adiciono o index que eu quero adicionar. No caso, foi o index 1. E eu coloquei o valor. Então, César, ele vai ser adicionado no index 1. Então, ele veio aqui, né? Viu que banana é o index 0 e adicionou César no index 1. E maçã, que era o index 1, ele meio que passou ali para a direita. Ele ficou à direita, ou seja, ele foi para a posição 2, tá? Então, se a gente tinha antes aqui banana na posição 0, maçã na posição 1 e pão na posição 2, quando eu adicionei César na posição 1 da nossa lista, ele meio que empurrou os outros elementos para o outro lado. Então, maçã, já que eu adicionei César na posição 1, que estava na posição de maçã ela pulou para o próximo index, foi para a posição 2. Como o pão estava na posição 2, o pão também pulou para a próxima posição, que foi a posição 3. E Rafael, como já estava adicionado também, ele estava na posição 3, ele foi para a posição 4. Então, é assim que funciona, tá? O insert. O insert ele vai adicionar valores de forma dinâmica. Você vai apontar o índice que você vai adicionar, que você quer adicionar, coloca o valor que você quer adicionar e ele entra nesse valor. Se tinha algum valor ali dentro, ele vai pular para o próximo index. Se tinha um valor nesse outro index, ele vai pular também, como ocorreu aqui. Tá certo? A gente consegue também, pessoal, remover itens da lista, tá? Com esse remove aqui. A gente pode chegar aqui, lista, compras, pronto, remove. Só que esse remove, a gente tem que colocar um valor para ser removido, tá? Então a gente vai dizer um valor para ser removido. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Rafael. Se eu der o print novamente de lista compras, tá? Eu vou dar comentário aqui. Olha que eu vou ter Rafael. Então, o remove ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou escolher o valor da lista a ser removido, tá certo? O pop, pessoal, ele vai funcionar de maneira diferente também. Eu vou comentar esse print aqui. Ele vai ser da seguinte forma. Eu venho lista compras, ponto pop. Eu vou selecionar o index que eu quero remover, tá? Se eu não colocar nada, eu dar o print da minha lista. Se eu não colocar nada, ele, por padrão, vai remover o último, tá? O último valor. Ou seja, o último valor que está na última posição. Que no caso aqui, seria pão. Vamos lá? Olha só. Se você acompanhar bem, a gente colocou remove em Rafael. A gente deu remove em Rafael e ficou assim. Tá? Aí agora eu dei o ponto pop. No ponto pop, eu removi o último valor da nossa lista, que foi pão. Mas eu posso colocar, pessoal, para remover, por exemplo, banana. Banana não está no index 0, então eu coloco a posição de banana aqui. E se eu der o print, olha só. Tá? Nossa lista, ela estava assim, tá certo? Ela foi lá, viu que era para remover o valor que estava na posição 0, que foi banana, e nos retornou César, maçã e pão também. Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Agora a gente vai aprender a iterar nas listas usando for, tá? Como é que a gente utiliza for na nossa lista? Então, vamos criar aqui uma nova lista, tá certo? De valores. Eu vou colocar aqui lista de nomes. Lista, nomes. Vou colocar Rafael, Bia, César e Leandro, tá?
E eu vou usar o for para eu realizar o print de todos esses números, né? Se você lembrar, a gente pode fazer o print dessa forma, né? Acessando index por index, né? Beleza, guarda isso aí. Vamos aqui o for, tá? For nome in lista nomes e vou dar o print de nome. Galera, essa daqui é uma forma da gente iterar sobre uma lista. Se você lembrar do nosso for tradicional, do nosso for que a gente aprendeu antes, a gente tinha um for e in range e a gente colocava, né, um intervalo de tempo, sei lá, 0 até 10. Lembra que a gente já fez isso aqui? A gente fazia o print de Se você lembrar bem, o i ele iterava sobre esse intervalo, ou seja, ele iria receber os valores desse intervalo. Então, quando a gente rodasse o i pela primeira vez, o i ia valer 0. Pela segunda vez, o i ia valer 1. Pela terceira vez, o i ia valer 2. E assim sucessivamente, até que o i valesse 1 e ele parasse, tá, a nossa iteração aqui no for. Pessoal, aqui é muito parecido. A gente cria o nosso for, dá um nome para a variável. Em se tratando de listas, tá? Se eu quero fazer o print de todos os valores dessa lista, o que está acontecendo aqui? O nome, pessoal, o nome em lista nomes, ele está recebendo, ele está iterando sobre os valores dessa lista, tá certo? Então, quando eu rodar isso aqui uma vez, a primeira vez, o nome, ele vai receber o primeiro valor da lista. Então, se eu rodar uma vez, o nome vai ser igual a Rafael. E aí, então, eu vou realizar o print de nome. Quando for rodar para a segunda vez, ele vai iterar novamente na lista e vai receber o segundo elemento que está na lista. Que ele vai virar nome, né? O nome vai virar Bia. Então, eu vou ter o print desse nome aqui. E assim, pessoal, sucessivamente, tá? Essa é uma das formas que a gente pode fazer para realizar o print do nome. Então, basta a gente colocar for nome em lista, o nome da nossa lista, tá? For variável em nossa lista, e essa variável aqui, ela vai percorrer sobre essa lista, recebendo, tá, cada valor, cada elemento que está aqui dentro. Então, essa variável, ela vai virar, conforme tem um loop, cada elemento da nossa lista. Vamos rodar aqui? Então, olha só. Como eu falei, a primeira vez que nome for iterar na nossa lista nomes, ele vai receber o primeiro elemento que está contido, que vai ser Rafael, e vai realizar o print. Quando ele iterar de novo, ele vem para o segundo elemento da nossa lista, tá? No caso, o nome vem iterar no segundo elemento e ele vai receber o valor que está nesse segundo elemento. Que no caso vai ser Bia e ele vai realizar o print e assim sucessivamente até os outros, tá? Então, essa aqui é uma forma da gente iterar sobre uma lista, tá? Existe outra forma também, tá, pessoal? Se você lembrar, a gente consegue realizar o print da nossa lista nomes acessando cada index dela. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4 valores, né? Rafael está na posição 0, Bia está na posição 1, César está na posição 2 e Leandro está na posição 3. Então, basta eu chegar aqui, dar o print 1, 2, 3, 4, acessar o index tá na posição 0, que vai ser Rafael, o index tá na posição 1, que vai ser Bia, César, que está na posição 2, e Leandro, que está na posição 3. Então, eu vou realizar o print de cada um aqui. Tá? Eu vou realizar o print de cada um. Print, print, print. Vamos lá, print. Opa. E o print. Se eu fizer isso, eu vou ter a mesma coisa. Rafael, Bia, César e Leandra. Mesma coisa que eu tive aqui, né? Agora, existe outra forma de eu também iterar sobre a minha lista usando for. No caso, eu posso criar, tá, daquele nosso jeito tradicional com intervalo. Eu vou criar aqui for. No caso, essa interação
vai ser uma iteração sobre o index, tá? Então, for index vai ser a nossa variável in, e aqui eu vou colocar em range, né? Em range, eu vou colocar o valor que eu vou iniciar e o valor que eu vou terminar. Mas se você olhar aqui esse print, pessoal, vamos lá. O index ele está indo de 0, 1, 2, 3. Então, nosso index ele está percorrendo de 1 em 1, tá? Quanto é que ele percorre? Ele vai percorrer, pessoal, o tamanho inteiro dessa lista. Rafael não é 0, Bia não é 1, César não é 2 e Leandro não é 3? Pois é, se você contar, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos, não é? Pois é, se você contar aqui 0, 1, 2, 3, eu tenho 4 contagens, que é a quantidade inteira, é o tamanho da nossa lista, tá? Ou seja, esse valor de index, ele está percorrendo do 0 até o 4. Então, eu posso colocar aqui, pessoal, 0 até o len, lista, nomes. O que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu vou vir aqui, rapidinho, vou dar o print, lista, nomes, index. Vamos entender esse código. For index in range, eu estou indo do 0 até o tamanho da nossa lista, tá? Veja, qual é o tamanho da nossa lista? O tamanho da nossa lista são 4 elementos. Eu tenho 4 elementos no total. Então, eu estou fazendo com que index ele itere, ele faça uma iteração de 0 até 4, tá certo? E eu estou fazendo um print de lista nomes desse próprio index aqui. Então, vamos entender como isso aqui está funcionando? Vamos lá. Vamos fazer aquele... Opa! Vamos fazer aquele esquema. Se eu rodar isso aqui uma vez, vou rodar uma vez, tá? Esse for. O index, ele vai ser 0, não é? O index vai receber o valor de 0 quando eu iterar sobre isso aqui. Quando eu começar, o index vai receber o valor 0. Então, eu vou dar o print de lista nome index. Então, vai ser o seguinte, lista nomes. Qual é o valor de index agora? 0. Ah, então está acontecendo isso aqui, ó. Eu estou realizando o print de lista nomes na posição 0, que é Rafael. Quando eu rodar mais uma vez, o index agora ele vai ser 1. Então, eu vou fazer o print de lista nomes index, que no caso o index agora é 1. Então, está acontecendo isso aqui, ó. Vamos rodar mais uma vez o loop. Lista nomes está recebendo o index 1. Quando eu rodar mais uma vez, que no caso vai ser a terceira vez, o index agora ele vai receber o valor 3. Então, quando ele chegar aqui no print, tá? Eu vou fazer o print de lista nomes. Perdão, né? Quando eu rodar mais uma vez, o index agora vai ser o valor 2. Vai, pessoal? Vai ser o valor 2. Então, quando eu fizer o print de lista nomes index, qual o valor de index agora? O valor é 2. Então, quem é que está na posição 2? É César. Estou fazendo o print de César. É assim que está acontecendo, tá? E aí, quando eu for rodar, né, mais uma vez, tá? Quando eu for rodar mais uma vez, o index, pessoal, vai receber o valor 3. E vai ser o mesmo esquema. Eu vou fazer o print de lista nomes index, ou seja, que é o valor 3 agora. Quando o index for para o valor 4, tá? Aí o nosso loop vai parar, porque ele atingiu o nosso limite. Se você olhar bem, o nosso for tá assim, for index in range, nosso intervalo tá assim, de 0 até 4. Len, lista nomes, está retornando o tamanho da nossa lista. Qual o tamanho da nossa lista? 4 elementos. Tá? Eu tenho apenas 4 elementos aqui dentro. Ou seja, quando o index for iterar novamente e ele for, né, index for igual a 4, e você olhar bem, 4 é onde? É o len da nossa lista nomes, ou seja, é onde eu paro o meu loop. Tá certo? É isso aqui que está acontecendo.
Eu vou comentar isso aqui. Vou tirar. Eu vou comentar isso aqui também. E vamos rodar. Olha só. Tá fazendo o print. Tá? Rafael, Bia, César e Leandro. Tá? Então, essa daqui é uma forma mais simples de entender, tá? Da iteração na lista. E aqui a gente tem uma interação sobre o index, utilizando o index, tá? O que está acontecendo? Eu estou pegando o index e percorrendo essa lista, tá? Fazendo o print dessa lista de acordo com o meu valor do index. E meu index está definido no intervalo de 0 até o tamanho total dessa lista. Vamos fazer o print aqui para vocês entenderem o que é esse len, tá? Len, lista, nomes. Vou comentar aqui também. Olha só, 4. Porque eu tenho 4 elementos aqui dentro, tá? Agora, pessoal, a gente vai utilizar, ver como as estruturas condicionais funcionam na lista, tá? Eu posso, tá? Adiantando aqui, eu posso criar uma lista com valores, com 100 valores, tá certo? Sem definir valores. Plenamente possível. Se eu fizer aqui if lista, aí eu vou fazer aqui print lista. Posso ver aqui yes print vazia. Calma. Pessoal, agora a gente vai estudar como as estruturas condicionais elas funcionam na lista, tá certo? Eu vou criar aqui uma lista, nomes novamente, o nome Rafael e César, por exemplo. Vou fazer uma verificação. If lista nomes, print lista tem nomes. Else print lista vazia. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou verificando if lista nomes, print lista tem nomes. O que acontece com essa... Na verdade, eu não vou fazer isso não, tá? Então, pessoal, eu criei aqui, tá? Uma lista com determinados nomes e eu vou fazer aqui algumas condicionais na nossa lista, tá? Uma coisa interessante que eu posso fazer é o seguinte: eu posso verificar se existe um valor que está dentro da nossa lista. Posso verificar aqui if Rafael em lista print Rafael está na lista. Lista nomes, tá? Nomes. Rafael está na lista. Else Rafael não está na lista. O que acontece, pessoal? Eu estou fazendo o quê? Eu estou verificando se um valor, no caso aqui é Rafael, ele está na lista. Se ele tiver, eu faço o print, Rafael está na lista. Se não, eu faço o print, Rafael não está na lista. Vamos testar? Deu um erro aqui, pessoal, já entendi, tá? Porque eu esqueci de colocar o igual aqui, tá? Por isso que deu erro. Vamos lá. Então, assim, eu estou verificando se um valor ele está na lista. Se ele estiver, isso aqui é verdadeiro, então eu rodo. Se não, ele vem aqui para esse print. Vamos lá. Olha só. Como o valor Rafael está na lista, ele vai retornar isso aqui como verdadeiro e vai fazer isso aqui. Agora, se eu tirar Rafael, o que vai acontecer? Rafael não está na lista. Então, com a estrutura condicional, eu consigo verificar se determinado valor está ou não dentro dessa lista. Tá ok? Também, pessoal, vou comentar isso aqui, tá? Eu consigo verificar se uma lista está vazia também. Vou colocar ela aqui com os valores e fazer a seguinte verificação. If not lista vazia, print a lista está vazia. Calma. A lista está vazia. Else a lista
não está vazia. Vamos lá. Olha só. If not lista vazia, ou seja, se esta lista ela estiver vazia, estiver sem nada, deu print, a lista está vazia. Só que no nosso caso, pessoal, a lista ela contém elementos. Então isso aqui vai ser falso, porque a lista contém elementos, então ela vem aqui para o else e vai dar o print. Agora, se eu tiver uma lista que está sem números, aí eu faço a verificação. If not lista vazia, ou seja, se essa lista ela estiver vazia, o que eu vou fazer? Eu vou dar o print. A lista está vazia. Pessoal, para finalizar a nossa aula, vou pegar um exemplo aqui, tá? Que eu vou pedir para o usuário digitar valores, tá? Digitar cinco valores em uma lista. Apenas isso. A gente só vai pedir para o usuário digitar 5 valores. A gente vai preencher uma lista de maneira dinâmica. O usuário que vai preencher. Então vamos lá. A gente vai criar uma lista vazia. Assim que a gente faz. E então a gente vai iterar, fazer uma iteração aqui com o for. Vou colocar aqui for i em range 0 até 5, pessoal. Se eu quero que sejam apenas 5 valores, eu vou fazer um for aqui que vai de 0 até 5 e vou colocar aqui valor digitado, usuário, e vou pedir, né? No caso, eu vou pedir valores inteiros, tá? 5 valores inteiros. Eu venho aqui e coloco int input digite valores inteiros para preencher a nossa lista. Tá? Então vamos lá. O que é que eu fiz até agora? Eu quero que o usuário digite valores em uma lista. Então eu criei uma lista vazia. Estou fazendo uma interação de 0 até 5. Para o usuário digitar só 5 valores, correto? Estou pegando a informação do valor que está sendo digitado por ele. E eu vou pegar esse valor digitado e eu vou salvar dentro da lista. Como é que eu faço isso? Eu faço lista.append. Lembra desse comando? O, o append ele não é responsável por adicionar valores na lista. Então, olha só, eu estou adicionando valores de maneira dinâmica. Eu peço para o usuário digitar uma lista e eu faço lista.append, ou seja, adicione um valor na lista. Qual é esse valor? O valor digitado pelo usuário. Então, eu vou dar um print aqui na lista. Vamos ver como está funcionando. Vamos lá. Digite valores inteiros para preencher a nossa lista. Vou digitar 5, 10, 9, 8, 6, 5. Pronto. Digitei 5 valores. Né? E eu tenho aqui 5, 10, 9, 8, 5. Consegui preencher a nossa lista de maneira dinâmica, tá? De modo que o usuário conseguisse preencher. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder assim que possível. E até a próxima.